confirmar com um microscópio suas teorias de reprodução. Os microscópios de 1700 não podem competir com a tecnologia de hoje, mas Linneu faz uma suposição bastante acurada. Afinal, ele está no caminho certo. Utilizando instrumentos fotográficos de alta tecnologia, o fotógrafo Lennart Nilsson confirma as teorias de Linneu. Isto é pólen, 7 ou 8 grãos no útero da flor. Dá para ver como um pouco mais tarde, o tubo do pólen se estende e vai até o óvulo pronto para a reprodução. Cada flor tem um óvulo que pode ser fertilizado. Linneu via as plantas como pessoas. Ele foi para a Lapônia, descobriu uma nova espécie de Andrômeda e desenhou uma mulher nua. Qualquer aluno meu que olhe uma planta e desenhe uma mulher nua, ou passou o tempo demais na floresta, ou vê as plantas de uma forma bem diferente. Ele gostava de chocar. Ao fazer isso, ele ajudava as pessoas a se lembrarem. Se você se choca com alguma coisa, não se esquece. Então, acho que ele era extremamente inteligente para ensinar. Os paralelos que Linneu estabelece entre a reprodução de plantas e a de humanos são arrojados. O que é estranho é termos tanta vergonha de certas extremidades. Todas elas não são partes de nós mesmos? Linneu dá palestras sobre sexo e as impressões registradas por seus alunos são, no mínimo, surpreendentes. Malena Ivarsson, a mais conceituada sexóloga da Suécia, se impressiona com as opiniões corajosas e controversas de Linneu sobre sexo. O que mais me impressiona é seu pensamento progressista. Aqui ele diz: por que não podemos falar sobre isso? Sabemos quais órgãos temos, como são feitos e o que fazer com eles. Por que deve ser tão difícil falar sobre isso? Mas 300 anos depois, ainda é difícil falar sobre o assunto. Aqui temos o sistema sexual de Linneu, que envolve contar os estames e pistilos das plantas para colocá-las em diferentes classificações. E é claro, às vezes, temos 2 flores masculinas num canteiro para uma flor feminina. Outras vezes, para maior horror dos ingleses, eram 10 flores masculinas para uma feminina. Isso leva o assunto sexo para uma atividade que sempre encantou as mulheres na sociedade britânica: colher plantas e prensá-las em um livro. De repente, sexo não podia ser ignorado e algumas pessoas ficaram muito horrorizadas com esse sistema. Imaginem a situação. Era uma época em que a igreja dominava e mandava no que devíamos ou não fazer. As pessoas se confessavam ao padre. E surge esse homem contundente dizendo que devemos falar sobre sexo, que é natural. Quando o homem se aproxima e toca a mulher, o sangue pulsa nele, fazendo o sêmen fluir por seus testículos entumecidos. Ela, por sua vez, pode ajudar, brincando com ele. Posso garantir que isso vai deixá-lo ainda mais enrijecido e suscetível, sentindo que lugar ele deve tomar na vulva. A maioria das pessoas se interessa muito por sexo. E acho que ele tinha um pouco de obsessão por isso. Como todo anunciante sabe, o sexo é um bom meio de vender coisas. E eu acho que Linneu sabia disso. Sua faca a cortava. Ele a estocava com seu grande instrumento. E era preciso um trabalho árduo.
Ele tinha de mover seu traseiro várias vezes antes de penetrar. Acho que ele tem uma perspectiva surpreendentemente humana da mulher, porque naquela época ela não tinha muito valor. Mas ele enfatiza que ela também deve sentir prazer, e aqui há um trecho em que ele afirma isso. Se você usa violência, ela não vai sentir nada. Ele vê valor no prazer das mulheres. Acho que Linneu se interessava por sexo. Há muitas indicações de que ele era uma pessoa sexualmente ativa. Os discípulos de Linneu viajam para os 4 cantos do mundo. Contudo, no final do século XVIII, o Japão é um país fechado. É uma terra governada por shoguns, e os estrangeiros só podem entrar eventualmente. Mas um discípulo de Linneu, um sueco chamado Thunberg, chega das Índias Orientais num navio mercante e consegue ir até Nagasaki. Intensamente vigiado, ele acaba conseguindo reunir e classificar as plantas do país, da forma como seu mestre havia lhe ensinado. Seu trabalho, Flora Japônica, é um dos tesouros nacionais do Japão. Thunberg ficou aqui por cerca de 1 ano e meio, se não me engano. Aqui, nesta pequena e incrível colônia, construída no que era uma ilha artificial há 300 anos. Também descobrimos que muitas crianças aprendem muito mais na escola sobre Thunberg do que sobre Linneu, o grande mestre por trás de tudo isso. Thunberg é muito respeitado aqui, porque ele deu nome à maior parte das plantas daqui do Japão. Isso dá a ele um lugar de honra. O que ele fez lhe trouxe grande respeito. Os livros estão em exposição. E um mostra a camélia, a qual ele deu nome. É uma flor abundante aqui em Nagasaki. E eles se orgulham do fato de Thunberg ter lhe dado o nome. Discípulos como Thunberg ajudam a espalhar a palavra e o trabalho de Carl Linneu. Eles mapeiam a natureza em todo o mundo e pregam suas opiniões revolucionárias sobre o sistema sexual do mundo das plantas e do mundo animal. A missão de Linneu de classificar toda a natureza está obtendo sucesso. Imaginem, naquele tempo, mandar seus alunos para todas as partes do mundo para coletar informações e reuni-las em um dicionário global. Linneu fez isso de um lugar muito remoto, com conhecimento limitado do que tinha, guiado apenas por sua visão. Acho, no mínimo, extraordinário. Linneu não era uma pessoa modesta. Antes de sua morte, ele escreve nada menos que 5 autobiografias. Os gênios raramente são reconhecidos em seu próprio tempo, mas Carl sabe quem ele é, e exatamente porque está aqui na Terra. Ele se considera, literalmente, um presente de Deus para a humanidade. Há diferentes tipos de cientistas. Alguns fazem o trabalho em silêncio, dificilmente são publicados. Pode levar décadas antes de serem reconhecidos. Linneu deve ter começado dessa forma. Mas, pelo que sei, ele acabou sendo reconhecido no seu tempo como gigante da ciência e foi apreciado por outros cientistas e importantes artistas e pessoas cultas de todo o mundo. Então, embora ele vivesse em um lugar bem remoto, diria que foi reconhecido como a pessoa que era, ou como o gigante da ciência que era, antes de morrer.
Quando se olha a magnitude absoluta de seu trabalho, a palavra abundante parece inadequada. É difícil imaginar como ele achava tempo. Grande parte de seu trabalho, inclusive a volumosa correspondência, está arquivada aqui, na Sociedade Linneana, em Londres. Há uma carta, em particular, que temos aqui. Ela é de Jean-Jacques Rousseau, que a escreveu para Linneu. É basicamente uma homenagem de Rousseau a Linneu. E termina com as palavras: eu leio seus trabalhos, eu os estudo, eu medito sobre eles. Eu o reverencio e o estimo com todo o meu coração. Jean-Jacques Rousseau. Até hoje, Linneu continua a inspirar novas gerações de naturalistas. Quando o Gothenburg, uma réplica do navio da Companhia das Índias do século XVIII, partiu em sua viagem inaugural ao Extremo Oriente, um grupo de cientistas estava a bordo para seguir o caminho de seus predecessores, 250 anos antes. Essa gente e sua coragem nos inspiram. Quando se pensa no que eles deixaram para trás quando partiram para as longas viagens, mesmo que conhecesse nesses países mais do que imaginamos, foram aventuras impressionantes, das quais nem tinham certeza se voltariam vivos. E, na verdade, nem todos voltaram. Hoje trabalhamos com uma coisa que Linneu nem poderia imaginar, o DNA, o código genético. Temos uma maneira completamente diferente de estudar a informação genética. De alguma forma, precisamos atrair os jovens e mostrar a eles que é emocionante, que é possível fazer coisas interessantes, que se pode viajar para lugares distantes, mergulhar no fundo do mar, ir até os vulcões e coletar em habitats interessantes. Porque se não formos até lá fazer isso, não vamos descobrir o que ainda falta e não vamos ter sua descrição e não será possível preservar. Novas espécies estão em toda parte, esperando para serem descobertas. Muitas em lugares que jamais poderíamos imaginar. Um grande projeto meu foi estudar a flora da Somália e já trabalho nisso há 18 anos. E agora, finalmente, o estudo da flora está concluído. Então, esse projeto chegou a um final feliz. Esta planta vai ser chamada de Echinopsis thulinii, em homenagem a seu descobridor, que obviamente sou eu. Então, esse é o nome que esta planta terá, e eu não me importo com isso. Eu posso sentir uma ligação com esta planta, mesmo que talvez não seja a mais bonita. Discípulos modernos do grande homem, seguindo suas pegadas. Linneu nunca viajou para terras muito distantes, mas trabalha duro a vida toda para cumprir sua meta de classificar e dar nome a cada criatura viva debaixo do sol ou dentro do mar. Sua carreira chega ao auge. Suas obras e seguidores devotados se espalham pelo globo. Como cavaleiro, ele agora pode cuidar mais de suas necessidades pessoais. Compra uma propriedade chamada Hammerby, um lugar maravilhoso de isolamento e reclusão para sua família. Agora, ele já tem 7 filhos. Infelizmente, 2 deles morrem jovens. À medida que envelhece, Linneu passa cada vez mais tempo em Hammerby. E quando sofre um derrame, é aqui que ele encontra paz. Vai perdendo o contato com a realidade
e esquece os nomes que ele mesmo dera às flores que tanto amava. No entanto, seus preciosos conhecimentos são preservados por aqueles que seguem